Na aula de hoje, vamos continuar a falar sobre os sais minerais. Lembra que a gente falou sobre o cálcio? Agora vamos começar com o sódio e o potássio. O sódio e o potássio fazem uma coisa muito importante que é o impulso nervoso. Então, o sódio e o potássio, eles estão dentro e fora da célula e a diferença de potencial que eles criam gera o impulso nervoso. E isso vocês vão ver na nossa aula de transporte ativo bomba de sódio e potássio. Então, sódio e potássio são extremamente importantes para o impulso nervoso. Sabe quando tem alguns países que é legalizado a pena de morte? Algumas pessoas recebem injeção de sódio. O desequilíbrio desse sal mineral faz com que a pessoa entre em óbito, dê um pane no organismo e entre em óbito. Outro sal mineral extremamente importante é o fósforo. O fósforo, olha só que maravilha! O fósforo é extremamente importante para a vida porque ele gera energia, o que a gente chama de ATP, que eu vou até tentar explicar para ti. Adenosina trifosfato. Traduzindo, energia. O fósforo é extremamente importante para gerar energia lá na mitocôndria das células. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma moeda chamada real. O teu corpo tem uma moeda chamada ATP. Tudo que você faz, todo o teu metabolismo, depende do ATP. Certinho, pessoal? Bora lá! Outro extremamente importante é o ferro. O ferro, o que ele faz? A falta dele ocasiona o quê? Geralmente vocês me falam, professora, anemia. Pois é, o ferro forma a hemoglobina. Hemo, sangue, ina, proteína, redonda, globo do sangue. Então, o ferro forma a proteína globular do sangue que vai formar as hemácias, que são os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio e CO2. Antigamente as pessoas pegavam, faziam feijão e botavam um monte de prego novinho, né? Dentro do feijão, para o feijão absorver esse ferro do prego. Então, por exemplo, se eu cozinhar um alimento numa panela de ferro, tá cheio de ferro que vai entrar na comida. Então, se eu comer algum alimento num plástico, o plástico vai contaminar a comida. O que menos contamina é o vidro. Mas sim, faz sentido. Se você já botou uma colher na boca, você nunca sentiu um gosto metálico, então é alumínio. Então, no caso do ferro, quem é rico, as fontes ricas em ferro, geralmente é feijão, beterraba, fígado. E quando a pessoa está com algum problema de anemia por falta de ferro, aí antigamente colocava-se sim prego para poder aumentar o teor de ferro nos alimentos. Tranquilo? Outro extremamente importante para os seres vivos é o magnésio. Olha como ele é parecido com o ferro. O ferro é importante para a hemoglobina, o magnésio é importante para a clorofila. Clorofila é o que dá pigmento verde às plantas, porque a clorofila ela constitui os cloroplastos. E para que é importante a clorofila? Ora, para a fotossíntese dos seres vivos. Assim como o ferro ajuda tanto na produção de ATP e na respiração celular, o magnésio é extremamente importante para a fotossíntese das plantas, que são extremamente importantes para os seres vivos. Próximo sal mineral, o cloro. O cloro, pessoal, onde é que a gente tem o cloro? Lá no estômago. O cloro é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é aquele ácido do estômago. Sabe quando tem uma azia, que sobe aquela coisa quente? Ou se tu quer uma coisa mais nojenta, que é legal, sabe quando tu vomita? Todo mundo já vomitou, né? E aí tu sente aquela coisa queimando no nariz, na boca, sai assim até pelo nariz. Isso é um pouco do ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele tem pH 2, ele tem acidez 2. O meu sonho, se eu fosse uma mutante, uma X-Men, X-Girl, era cuspir ácido clorídrico nas pessoas, elas iriam se degradar. Mas, professora, por que o estômago não se degrada? Porque a gente tem uma mucosa de revestimento de proteção lipídica, para que esse ácido não degrade o estômago. Quando isso acontece, a gente chama de úlcera. Úlcera é uma doença, quer dizer que o ácido clorídrico está degradando o estômago. Outro sal mineral é o flúor. O flúor ele é bem interessante. Por quê? Porque ele combate a cárie. Sabe quando você não escova os dentes direito, ou principalmente deixa de escovar os dentes à noite? Então, essas bactérias, elas comem as carninhas do seu dente e liberam um ácido. Esse ácido pega o cálcio do dente, que eu falei na outra aula, e tira o cálcio do dente. Aí vai tirando e vai formando um buraco.
Esse buraco a gente chama de cárie, que é ocasionado por bactérias. O que que o flúor faz? O flúor ele reveste o dente e no lugar do cálcio é o flúor que é retirado pelo ácido das bactérias. Só que tem um problema. Foi colocado muito flúor na água, nessa água que a gente tem da Kazan, da Samai, depende de onde você mora. E aí o que que acontece? Começou a ter um excesso de flúor, principalmente por causa daquelas pastas de dente que tinham sabor tutti-frutti, uva, que você ao invés de passar na escova, você chupava e comia porque você adorava. Aí deu fluorose, deu excesso de flúor no dente, o que dá umas manchinhas no dente. Hoje a gente tem pasta de dente até sem flúor para crianças, certo? Então foi um experimento que foi resolvido. O último sal mineral que a gente vai ver é o iodo. O iodo controla a tireoide. Qual é o alimento que é iodado? O sal, professora. Muito bem. O sal ele é iodado. A tireoide ela é uma glândula aqui que ela controla o nosso metabolismo. Metabolismo, tudo que a gente faz, né? Reação e respira e corre e toda respiração celular, fotossíntese, tudo é controlado pela tireoide. Fotossíntese não, porque ninguém quer planta. Então, o que que acontece? O sal é iodado? Até porque o iodo a gente encontra no mar, certo? E o sal, ora, ele vem do mar, porque a água do mar é salgada. Aí a água do mar em algum local evapora e fica um depósito de sal, que são as saleiras. Aí só que é o seguinte, quando a gente pega esse sal e refina ele, o iodo ele é evaporado. Aí coloca-se um iodo sintético. Por quê? Porque teve uma época no Brasil que as mulheres, principalmente do interior, elas tinham um problema de bócio, que era como se fosse uma papa de sapo, aquela coisa gigante. E principalmente as mulheres, porque ficavam em casa e os homens acabavam viajando. E aí, o responsável, o governador da época, o que ele resolveu? Resolveu obrigar a colocar iodo no sal, já que o sal era usado para conservar os alimentos. Se não tem geladeira, a gente usa sal, certo? Gostou da dica, pessoal? Então é isso aí. Por hoje é só. Espero que tenha gostado da aula. Até a próxima!